Boa noite, galera da Educar. Meu nome é Patrícia, sou culinarista há 17 anos, trabalho com decoração de bolos, mais especificamente. E com bolo já tem muita gente fazendo tanta coisa linda, maravilhosa. Cada dia mais eu estou aprendendo com a Educar em todos os cursos que tem, especificamente na área de gastronomia, que é o que eu mais amo fazer. Hoje eu vim apresentar um trabalho diferente para vocês, no meu modo de pensar em termos de Brasil, que ainda não está tão aderido quanto na Europa. Então, hoje eu trago uma sugestão de trabalhos com bolachas decoradas. Já fiz a massa, essa é uma massa aromatizada com semente de amapola. Ela dá um perfume e um sabor todo especial nas bolachas e ao invés de fazer um bem casado, de fazer um bem nascido, que é o tradicional, que sempre tem uma festa, por que não fazer uma bolacha decorada? Para uma ocasião especial, Dia dos Namorados que vem aí, essa é uma ideia de fazer tulipa, fazer um buquê de tulipas, mas buquê de bolachas decoradas. E uma outra ideia é uma casinha de boneca que nós vamos montar, fazendo as partes da parede, do telhado. Então, outra coisa, eu falo para vocês o seguinte: o que vocês quiserem fazer, não é necessário ter previamente um cortador. É excelente, facilita muito, adianta muito o trabalho, porém, às vezes você tem a ideia e não tem aquilo no momento. Você tem duas opções: ou pode fazer o seu próprio molde caseiro, que tem opções de fazer com lata de refresco, né, reciclando. Eu posso ensinar posteriormente. Uma outra opção também é fazer o desenho e cortar no papelão ou alguma coisa que não tenha influência de tóxica no alimento. Você pode fazer, recortar e preparar o desenho que você quiser. Ou, no caso, os cortadores industrializados. Nós vamos começar com o seguinte: eu já deixei assado as bolachas, como essa opção para fazer o buquê. Então tá nos palitos, já foi assado no palito. Vamos precisar de bicos de confeitar, número 3, número 2, dependendo do trabalho, até o número 1. Vamos precisar do glacê real. O glacê real eu já preparei também. Eu uso o industrializado por questões de saúde, para nem sempre todo mundo tem à mão a clara pasteurizada. Então, já fazendo com a pré-mistura não tem nenhum problema em relação à salmonelose, essas coisas. Então, tenho já preparado e depois que está preparado, importante é tampar com um pano úmido para não ressecar, ou aqui no caso eu tampei com o plástico filme. E já preparado os sacos de confeitar com o adaptador e o bico de confeitar, a gente vai começar a fazer um trabalho que eu espero estar ajudando as pessoas que estejam vendo, assim como a Educar tem me ajudado sempre, que, como é o próprio lema da Educar, aprender sempre, né? O maior sucesso é aprender sempre. Eu espero que vocês aprendam alguma coisa hoje comigo. Os pontos, nós temos vários pontos do glacê. Tem o ponto fluido, aqui o ponto inicial que a gente trabalha, ele é firme, a consistência firme, porque a partir desse ponto o ponto inicial do glacê, ele é consistente, porque a partir daqui você vai agregando água e dando a consistência desejada para fazer todos os trabalhos. Então a gente vai começar fazendo o contorno da bolacha,
que com esse contorno, depois que a gente vai trabalhar o glacê fluido, ou seja, vai amolecendo um pouquinho para dar uma consistência adequada. E aí eu vou falar posteriormente como seria essa consistência adequada. Inicialmente eu estou usando o bico número 3. Nós vamos começar com a casinha, que aqui os cortadores depois eu posso passar, disponibilizar modelo. É o mesmo cortador a frente e o verso. A diferença é que aqui eu cortei, pode cortar em forma de coraçãozinho, eu cortei em forma de círculo. Então, a gente faz o seguinte, para começar, a gente faz um traçado na lateral completa da bolacha e se soltar não tem nenhum problema que a gente volta corrigindo. A gente faz para delimitar o espaço para no momento do preenchimento, para não vazar o glacê. Da mesma forma que no meio nós vamos fazer. Se tiver algum problema, não deu certo, ficou meio torto, alguma questão, se surgir algum problema, não tem que preocupar muito. Você pega um palito e tira o excesso de glacê onde teve problema e volta fazendo novamente. Como vocês podem perceber, a consistência aqui é firme para segurar o preenchimento. Então, fazemos primeiramente todas as laterais, porque em seguida a gente já dá um ponto mais fluido ao glacê. Aqui, se não gostou, outra vez pega o palito, tira o excesso. Feito isso, a gente pega. Você já pode ter preparado, eu quis mostrar para vocês a consistência do glacê, não deixei preparado. Agora, eu dou ponto fluido no glacê, que tem um truque que é bem importante para você conseguir a consistência exata. Então, eu vou pegar esse glacê e vou dar uma fluidez maior. Tem uma coisa que eu gosto de trabalhar, que são essas bolsinhas de celofane. A gente dá para colocar o bico igual um saco de confeitar. Ou até mesmo se você for fazer alguma coisa fina, é só colocar aqui dentro e cortar a pontinha. Eu vou deixar um pouco desse verde preparado. E enquanto isso, com um pouco de água filtrada, a gente vai dar fluidez. Tem que trabalhar com bem pouquinha água para não passar do ponto. Uma vez que foi feita a lateral, para você saber qual que é a fluidez do glacê, tem um truque que ajuda muito. Você faz o seguinte, coloca a água, levanta, conta até 3 e nesse intervalo de 3 segundos, o glacê não pode ficar marcado com esse pique, por esse picozinho. Se eu levantar aqui, ele cai, mas ele não some na mistura. Eu vou tentar mostrar para vocês visualizarem melhor o que eu estou dizendo. Aqui.
Caiu, conto 1, 2, 3, e você ainda pode ver a marcação dele aqui. Então, ainda falta um pouquinho de água. Essa água a gente tem que dosar bem devagar, porque com pouquíssima quantidade altera. Se você não der essa consistência adequada, você não consegue um acabamento liso, bonito na bolacha. Então, outra vez, 1, 2, 3, ainda tá lento a queda. Vê a diferença já caindo 1, 2, 3. O glacê já vai ficando plano na vasilha. Então, uma técnica que a gente usa para decoração das bolachas é a técnica do glacê molhado sobre o glacê molhado. Ou seja, esse aqui que foi feito contorno, foi preenchido todo o espaço interno, ainda está molhado, ou seja, acabei de preencher, eu venho com glacê fluido naquele ponto dos 3, contar nos 3 segundos, venho com glacê fluido, ou seja, glacê molhado sobre o glacê molhado. Para ele dar esse aspecto, eu tenho que acabar de fazer o preenchimento e começar a fazer o trabalho que eu quero, que nesse caso a gente vai fazer as bolinhas. Então, para ele ficar com o aspecto de estampa, como se fosse um tecido, a gente tem que vir com glacê molhado sobre o glacê molhado. Se eu espero ele secar, ele não vai dar esse efeito, ele vai ficar em relevo. Então, essa é uma técnica. Pode fazer no aleatório. Para usar a técnica de relevo, temos que esperar no mínimo 24 horas, depende muito de uma região para outra, até que seque a primeira camada do glacê, para vir com um outro desenho sobrepondo para ficar com o alto relevo. Aqui observando melhor, vocês vão ver que tá no mesmo nível. Então, essa bolacha, aqui a gente tem as paredes, as duas paredes laterais, o verso e a parte frontal da nossa casinha de boneca. E aqui nós temos 3 bases iguais a essa, que é o telhado. Uma é a base, onde vai ser montada a casinha, e as outras 2 partes é o telhado. Esse preenchimento sendo feito, a gente espera a secagem completa para montar a casinha. Terminando o preenchimento do telhado, às vezes vocês perguntam, mas qual a quantidade exata? Não tem a quantidade exata. Na medida que você vai preenchendo, ele não pode ficar nenhum espaço vazio. Então, se tiver que fazer alguma correção, faz com o palito. E no caso aqui, a gente vai fazer com a mesma técnica do molhado sobre o molhado, pegando o glacê ainda molhado, a gente vai fazer com o glacê verde um quadriculadinho aqui. Ah, falhou, não tem problema. Como ele vai abaixar, vai ficar no mesmo nível, a gente coloca mais um pouquinho de glacê e ele vai enquadrar ali. O legal dessa técnica é que depois de seco dá a impressão, às vezes, até de tecido.
a diferença quando acaba de fazer. Você pode dar uma batidinha para ajudar a... Bom, aqui depois da imitação do tecido feito, a gente pega um bico perlê mais fino. Esse aqui é o número 2, pode ser o 1, mas eu acho que não tem necessidade de ser tão fino. Simplesmente, para fazer uma rosinha, você faz um E e puxa a pontinha. Faz um Ezinho e puxa a pontinha. Só pra... É tão pequenininho que é para imitar uma rosinha. E logo vem com... Aqui não tem nem bico. Foi cortado muito fininho o saco. E a gente vem fazendo as folhinhas. Só um detalhe. Esse aqui é o acabamento das bordas do telhado. Então, um detalhezinho simples. Às vezes vocês vão de longe ver melhor esses detalhezinhos. Na hora que montar a casinha fica bem bacana. E agora, enquanto a gente dá um tempo de secagem desse daqui, eu deixei preparado a folha da tulipa. Então, o que eu fiz? O contorno lateral. Ao invés de fazer direto, eu marquei o meio, como se fosse para marcar aquele vinco que tem em uma folha. Marquei as laterais, fiz o preenchimento. Uma vez feito o preenchimento de uma das partes, contorno a outra vez, a próxima parte, e vem com o preenchimento, que isso vai dar uma sensação de relevo, ou seja, vai ficar mais visível, notar melhor a divisa da metade da folha. Então dá um efeito mais bonito que se você tivesse feito tudo no mesmo instante. Então, por pequena que seja a diferença, dá um pouco essa impressão de relevo. Aí com o glacê fluido, sempre para preenchimento, glacê fluido, a gente vem preenchendo. Não tem problema se preocupar, tá ficando vazio o meio, não. Depois o glacê vai descendo, a gente vai encaixando, dá uma batidinha na bancada, pega um palito de dente. E o bom de fazer bolacha é que o cheiro é incrível. Você vai fazendo e vai ficando um aroma. Olha. Aqui eu posso colocar um pouquinho mais. Não sei se vai dar pra visualizar bem por causa da claridade, mas a divisa fica um detalhezinho simples, mas dá um acabamento, faz toda uma diferença. Então é importante fazer esperar um pouquinho para fazer o outro, para permanecer vincar, como se fosse um vinco no meio da folha. Então a gente tem aqui preparado. Outra coisa que eu fiz, o desenho da tulipa, ao invés de pegar direto também, eu desenhei como se fossem as pétalas da mesma maneira. Fiz as duas pétalas e esse aqui, diferentemente, fiz a pétala do meio. Feito isso, a gente espera o tempo de secagem, vem com um corante em pó. Eu tenho essa cor vinho, mas tem que ser o corante em pó. A gente pega o corante em pó com um pincel bem macio para dar um toque no acabamento. Como tá branquinho,
Olha, tipo um pincel de blush, bem macio. A gente faz as laterais, um acabamentozinho para dar a diferença. A divisa vai ser estilo a folha que nós fizemos da tulipa. Porém, essa coloração que a gente vai jogar aqui vai fazer a diferença na divisa. Você pega um pouquinho de corante, dar uma batidinha na tampinha mesmo para tirar um pouco o excesso e dar um acabamentozinho nas beiradas. Porque vai ficar uma leve sombra colorida. E no momento que eu vier com preenchimento interno... Bom, aqui a gente tem o telhado, os acabamentos feitos. Temos que esperar o secado para montagem. Então, a tulipa já dá para observar a diferença aqui onde foi feito o detalhe na pintura. E depois eu posto um outro vídeo mostrando a montagem. Agora a gente tem que esperar esse secado. Então, obrigada pela participação. Espero ter contribuído em algo. E até a próxima postagem com a montagem do buquê e da casinha. Boa noite. Beijo.